Os restos de plásticos no mar são mais do que apenas um problema desagradável. A preocupação não é tanto as garrafas descartadas flutuando, mas minúsculas partículas microplásticas, levantando questões sobre o câncer. Espere um pouco, o que o plástico tem a ver com câncer? Nos anos 50, pesquisadores observaram que quando eles embrulharam os rins de ratos com celofane para causar pressão alta, eles acabaram inadvertidamente causando câncer. Cânceres começaram a crescer em torno do celofane. Então, eles tentaram usar todos os tipos de plásticos diferentes sob a pele de roedores, e todos eles conseguiram causar tumores malignos. Então, se você alimenta ratos com microesferas de plástico, até 6% das partículas acabam na corrente sanguínea em 15 minutos. Então, toda essa poluição de microplásticos poderia ser uma das razões do aumento do número de tumores encontrados nos animais selvagens? Talvez o aumento global dos casos de câncer em animais selvagens deveria ser um alerta. Agora, não sabemos se é o próprio plástico ou alguns dos aditivos químicos, como o BPA, que são os culpados. Talvez apenas uma partícula de plástico presa no seu corpo cause algum tipo de irritação mecânica, além do impacto químico dos plásticos, como portadores de possíveis carcinógenos. Alguns plásticos podem causar câncer por si próprios, mas todos os plásticos acumulam produtos químicos prejudiciais, como pesticidas persistentes, como o DDT, PCBs, produtos químicos retardantes de chama, aumentando sua concentração por ordem de magnitude. Este processo é então revertido com os microplásticos liberando os contaminantes após serem ingeridos. Então, os restos de plástico podem agir como um vector, transferindo substâncias persistentes, bioacumulativas e tóxicas da água para a comida. Os plásticos são conhecidos por concentrar a poluição da água por fatores de até 1 milhão de vezes, por exemplo, dos PCBs. Na verdade, essa é uma das formas que os cientistas ambientais tiram amostras dos níveis de contaminação. Eles usam plástico para absorver os poluentes. A preocupação, então, é que o plástico absorva todas essas toxinas e depois as deposite na cadeia alimentar aquática, onde elas podem subir a cadeia alimentar e finalmente ir para os seres humanos. Mas tudo isso era apenas teórico, até agora. Poluentes químicos aglomerados em microesferas ingeridas provenientes de produtos de cuidados pessoais, de fato se acumulam em peixes. Quanto mais tempo os peixes se alimentarem de microesferas poluídas, maior os níveis de contaminação na carne dos peixes. Então, pode-se ver como os níveis de poluentes podem se concentrar na cadeia alimentar com a exposição máxima nos predadores do topo, como baleias assassinas ou pessoas. O arenque pode comer um punhado de camarão, o bacalhau come o arenque, o linguado ou o atum come um monte de bacalhau e então podemos pegar tudo no final. Então, sabemos que o plástico ingerido pode transferir substâncias químicas perigosas para os peixes, que então se acumulam e podem causar toxicidade hepática e patologias nos peixes. Mas e nas pessoas? Bem, sabemos que nos Estados Unidos, de todas as categorias de alimentos, peixes têm os níveis mais elevados de PCBs, dioxinas e outros poluentes, mas os americanos não comem muito peixe. Então, isso seria realmente um problema? É difícil chegar a uma gestão diária tolerável destes tipos de produtos químicos, mas a Organização Mundial de Saúde recomenda ficar abaixo de cerca de 1 a 4 unidades por dia, medido em picogramas de equivalentes tóxicos. A União Europeia chegou a um número menor, de não mais do que 2 por dia em média, e nos Estados Unidos eles já estão acima disso, ou seja, há sim uma preocupação com a toxicidade dos PCBs, dados os níveis atuais de PCBs e restos de plásticos poluindo o oceano. Não há espaço para uma carga adicional de PCBs no corpo, então o que podemos fazer sobre isso? Bem, podemos praticar os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar itens de plástico, por exemplo, usando sacolas reutilizáveis nas compras. Em nível de política, poderíamos proibir o uso de microesferas de plástico em cosméticos e produtos de cuidados pessoais. No entanto, idealmente todos os países deveriam fazer isso juntos, já que os restos de plástico estão em qualquer lugar da Terra e podem acabar sendo transportados para o oceano, onde podem ir parar
operar em qualquer parte do mundo. Então, quaisquer que sejam as estratégias adotadas, a cooperação internacional será crítica em limitar o risco para os oceanos e o risco para os humanos comerem frutos do mar. Se não encontrar o conteúdo que deseja aqui no Fatos Nutricionais, basta acessar o site do Dr. Michael Greger, nutritionfacts.org/es/. Por exemplo, se estiver procurando informações sobre úlcera, basta digitar e procurar. Para assistir ao vídeo com legenda em português, acione a legenda e no ícone de preferências, selecione legendas e depois o português. Para facilitar a leitura, você também pode alterar a velocidade para 0,75.